Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui pelo canal Júnior Naturezando. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje o vídeo será sobre dicas, especial para você que está começando agora no cultivo dos cactos. Porém, além das dicas, também estarei mostrando alguns cactos floridos. Então vale a pena você ficar ligado e assistir o vídeo na íntegra, hein? Já aproveito para pedir para que, caso goste do vídeo, não se esqueça de deixar aquela curtida e, se não for inscrito ou inscrita, se inscreva no meu canal para mais conteúdos sobre natureza. E é isto, bora para o vídeo. Como disse há pouco, hoje será um vídeo com dicas, especialmente para você que está agora começando no cultivo dessas belezinhas. Estarei também mostrando algumas flores para enriquecer ainda mais o vídeo, deixar o vídeo mais colorido, mais bonito. Então, a maioria das pessoas sabem uma coisa, né? Que grande parte dos cactos são de ambientes áridos, semiáridos. Então, consequentemente, essas plantas não se dão bem com água, né? E por que os cactos são tão gordinhos assim? Porque eles acumulam água. Então, se a planta acaba recebendo muita água, acaba ocorrendo a podridão, né? Porque nesses ambientes desérticos, como este líquido tão precioso que a água é escasso, então eles são... O corpinho deles são reservatórios de água, por isso que eles são tão gordinhos assim, né? Então se recebe muita água, acaba realmente apodrecendo. Então por este motivo, muitas pessoas acham que para fazer a rega do cacto, basta pegar um conta-gotas, né? Dar aquela regadinha, afinal de contas, são plantas que não se dão bem com água. Então, aqui, olha aí, tá resolvida a coisa. O cacto já está suficientemente regado, né? Só que não, né, galera? Eles precisam serem regados e com vontade. Não adianta regar superficialmente, que não fiz agora, só para demonstrar um grande erro que muitas pessoas, no começo do cultivo, né, acabam achando que é assim, mas não. A terra está totalmente seca, então vai lá, pessoal, e rega com vontade. Até a água escorrer, pessoal. E aí, depois de quantos dias que eu vou voltar a regar? Ah, isso é muito difícil de estar respondendo, né? Pois vai depender do clima, vai depender do tamanho do vaso, do substrato que você estiver usando. Normalmente, num vaso desse tamanho aqui, é após uma semana. Agora, e se chover? Aí que tá, né? O ideal é ter uma cobertura. No caso aqui, eu não tenho, tá, pessoal? Então, em dias que eu sei que vai chover bastante, eu simplesmente guardo os cactos. Se a terra tá seca, eu deixo tomar chuva de um dia. Depois eu recolho. Para evitar fungos, evitar apodrecimento. Se com todos esses cuidados, os fungos vez ou outra aparecem, imaginem só, né? Aí um vaso pequeno como esse, ou até menor, se a pessoa estiver usando um substrato como o que eu uso, acaba secando em dias. Se tiver o tempo bem seco, pessoal, o ideal é estar regando isso daqui umas 2 vezes por semana. Porque a terra que eu uso, ela é muito soltinha, então fica muito seco. Olha aqui, pessoal, como está seco. E outra coisa, até comentei no vídeo passado, que eu fiz um vídeo aí passando dicas, né, para estimular a florada dos cactos. Então, se a pessoa quer estimular a florada dos cactos, viu que a terra está seca, está super seca, olha aí. Mas não precisa regar agora, pessoal. Deixa mais uns 2, 3 dias assim, e aí depois você pode estar fazendo a rega. Pois o cacto se sentindo assim com a terra bem seca, isso daí acaba estimulando a florada, tá? Uma vez eu conversei com uma pessoa que vende cactos numa feira livre, né? E nessas épocas ele aproveita e deixa bastante tempo o cacto sem água para o cacto produzir flores, para ele levar cactos floridos para poder estar comercializando, né? Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: um cacto num vaso, uma planta em vaso, eu costumo comparar como se fosse um peixe num aquário. É tudo mais limitado. Os cuidados
devem serem assim constantes. A observação, melhor dizendo, deve ser constante. Observar como que está o substrato, como que está a planta, pois num vasinho é tudo mais limitado. Existem espécies de cactos que desidratam mais do que outras. Por exemplo, os Ginocalyciums, que é um cacto que está bem popular nos dias de hoje, né? Ele vai desidratar muito mais fácil do que um Corolifrade, do que um Echinopsis. Então, se eu sinto que a planta já está ficando desidratada, aí eu rego. Mas como eu disse, as regas devem serem feitas quando a gente percebe que a terra realmente está totalmente seca. Aí pode até deixar um pouco a terra seca, mais alguns dias, e aí sim estar fazendo a rega, né? No caso dos Ginocalyciums, volto a repetir, eu notei que eles são um pouco mais delicados nessa questão. Eles realmente costumam se desidratarem mais. Agora vamos falar sobre outra coisa importante, pessoal. E teve gente que ficou em dúvidas no vídeo passado que eu fiz, né? Sobre a florada dos cactos. Teve gente que ficou em dúvida em relação à adubação. E é algo super simples, não tem segredos, hein? Ou a pessoa vai comprar o adubinho aqui próprio para cactos e suculentas. Existe de diversas marcas, tá? Ou então vai comprar um tipo de um NPK. Pode ser o de bolinhas, pode ser fertilizante líquido também, né? Esse aqui é excelente, 4, 14, 8. Esse aqui é excelente para ajudar na florada dos cactos. O 14 aqui é o fósforo. E o fósforo é muito importante para a florada dessas plantas, tá? Para cactos e suculentas, tem que reparar bem o primeiro número que aparece. Se esse primeiro número for maior do que os outros, não aconselho estar comprando, porque é nitrogênio e não é nada legal para cactos, hein? Então aqui, esse aqui é excelente, essa fórmula aqui. 4, 14 e 8. Como se sabe, boa parte dos cactos habitam naturalmente regiões desérticas, semidesérticas, ambientes áridos, onde os solos são pobres em nutrientes. Isso também são plantas de crescimento lento. Então, a adubação deve ser feita com cautela, né? Inclusive nos meses de outono, começo até meio de inverno, não acho interessante estar adubando, acho desnecessário, já que a maioria estão em repouso vegetativo. Aí vocês estão vendo os adubos, que como mostrei agora há pouco, são os que eu uso aqui, né? Específicos para cactos e suculentas, e são facilmente encontrados na maioria dos garden centers. Os NPKs também são excelentes. Se comprar um NPK, só repare o primeiro número, que deve ser um númerozinho menor que os números demais que seguirão o primeiro, né? Por exemplo, 4, 14 e 8. Ele é ótimo para estimular a florada dos cactos. É um adubo rico em fósforo e potássio e tem menos nitrogênio. Para cactos é sempre bom pegar adubos pobres em nitrogênio e ricos em fósforo e potássio. No mais, não tem segredos de quanto em quanto tempo fazer adubação. Isso vai depender muito do adubo que você estiver usando, da marca, né? Mas nos rótulos vem escrito, vem especificado direitinho. E geralmente, no caso do líquido, é uma tampinha diluída em 1 litro d'água. Aí o 4,14,8 é bom já estar usando, né? No fim do inverno, fim de julho, começo de agosto, para que quando chegar a primavera os cactos já possam estarem florescendo. Um outro ponto X aí no cultivo dos cactos é em relação à luminosidade. Tem gente que não tem espaço. Eu mesmo não tenho muito espaço aqui em casa para cactos, apesar de ter um quintal bom, mas na questão de sol, né, eu acabo sendo limitado. Mas assim, muitas vezes a pessoa quer o cacto, é apaixonada aí por essas plantas, mas não tem um canto que tenha sol. Então às vezes acaba comprando, pondo dentro de casa e não vai para frente, pessoal. Por serem plantas muito resistentes, o cacto pode até por um período ficar bonitinho, mas depois de uns tempos acaba estiolando,
Estiolando é quando a planta tem um crescimento anormal. Ela começa a afinar e crescer para cima, bem afinada, sabe? Ela fica alongada. Então isso é uma característica que vai significar que a planta está recebendo uma luminosidade insuficiente, não está recebendo sol. Aqui eu não tenho nenhuma estiolada para mostrar para vocês, porque eles tomam sol. No momento não está tendo sol, finzinho de tarde que estou gravando o vídeo. Então o ideal, eu diria que seria no mínimo umas 6 horas de sol. É difícil em São Paulo. Para mim é difícil, porque aqui tem sobrados dos dois lados, eu acabo fazendo sombra. Eu não tenho 6 horas de sol por dia, mas aqui no canto que estou mostrando para vocês, bate umas 3, 4 horas de sol. E para a maioria deles, cá entre nós, é suficiente, tá? É o suficiente. Detalhe, eu não tenho cacto de cultivo difícil, não tenho paciência, não dá. Os meus cactos são de cultivo realmente fácil. E nesta bancada, como eu disse para vocês, eles tomam um pouco menos de sol. Agora lá em cima na sacada, lá toma bem mais sol. Lá realmente deve pegar umas 5, 6 horas de sol. Então lá tem uma boa parte dos cactos estão lá em cima. Então de 5 a 6 horas de sol por dia é o ideal para os cactos, né? Sem sol realmente não adianta ter essas plantas. E como eu falei agora há pouco ainda, para a gente estar sempre atento, pois são plantas que necessitam de sol. Mas, às vezes, tem espécies, volto aí a focar nos Ginocalíceums, né? Que com excesso de sol eles também acabam dando uma desidratada. Tanto que tem gente que cultiva eles no local onde só recebe assim o sol da manhã. Então a gente tem que ficar atento mesmo, né, pessoal? Para ver se a planta, como ela está agindo, se ela está desidratando muito e tal. Outra coisa interessante, a gente estava falando, é em relação a cactos recém-comprados. Ah, fui lá no supermercado, vi um cacto bonitinho como esse e levei para casa. E aí? Deixo nesse vasinho que veio ou faço o replante? Eu aconselho a estar fazendo o replante. Não pelo tamanho do vaso, que é um cacto pequeno, dá para ser mantido aí por mais um tempo, né? Mas reparem só, que um deles está até solto já. Ó, tá solto, tá vendo? Então eu acho interessante estar fazendo replante, principalmente para a gente poder ter noção de como que estão as raízes. Se há cochonilhas, se elas estão desidratadas, se tem fungos. Então eu acho muito importante a gente estar fazendo replante mesmo e não passar para um vaso grande a princípio. Passa para um outro vasinho, pode ser um pouco maior do que esse, claro, um pouquinho mais fundo, né? Porque o que acontece? A gente pega um cacto pequenino assim e coloca, num vaso desse, por exemplo, tem mais chance da planta apodrecer, pois a terra vai ficar mais úmida, né? Vai demorar mais para secar e a planta é pequenininha e tal. Então eu aconselho comprar um cacto, passa para um vaso, pode ser um pouquinho maior, para as raízes se desenvolverem mais, né? Mas não precisa passar para um vaso grande de cara. Conforme a planta for crescendo, aí sim, vai fazendo replante para vasos maiores. Uma outra dúvida que costuma surgir aí com o pessoal, né, que está começando, é em relação aos vasos. E aí, para cactos, o melhor é vaso de barro ou vaso de plástico? Ambos são ótimos, pessoal. Se você tiver controle da água, o vaso de plástico, ok, maravilha. Agora, se a planta for ficar no local onde possa receber chuva, o vasinho de barro é melhor, pois ele absorve, ele seca com mais facilidade, né? Então, consequentemente, ele vai te ajudar aí no processo. Só que é o seguinte, mesmo com vaso de barro, eu não acho legal que a planta tome chuva por vários dias, tá? Que mesmo sendo vaso de barro
onde a terra, o substrato secará com maior facilidade, eu não aconselho deixar muito tempo na chuva. Aqui em casa, eles tomam o primeiro dia de chuva, depois eu recolho, tá? A não ser que seja um cacto grande, já muito resistente, aí tudo bem. Mas esses cactos mais sensíveis, tem que ter todo o cuidado, é pouco, né? Bom, pessoal, as dicas que eu tinha aqui para passar hoje são essas. Agora vamos ver umas flores, então continuem ligados. Olha aí, pessoal, que bonitinha a flor do cacto lobívia. Olha aí, pessoal, finalmente consegui registrar para vocês verem a flor totalmente aberta do cacto Echinopsis arachnacantha, também conhecido como lobívia, uma espécie originária da Bolívia e norte da Argentina. É um cacto de pequeno porte, como vocês sabem, né? Um grande formador de colônias, e as flores desabrocham nessa época. Entre outubro, dezembro é o auge, né? Agora até dezembro é o auge delas, mas começo de verão elas também florescem. São cactos que produzem flores maravilhosas e existem de diversas cores, né? Tem de flores amarelas, flores alaranjadas, vermelhas. E agora logo cedo ela está totalmente aberta. Muito provavelmente abrirá amanhã novamente. Olha aí, pessoal, as flores aqui do cacto Paródia Huaraze. Na verdade, eu ando com um pouco de dúvida se realmente é o Huaraze a espécie, pois ele apresenta bastante costelas. E normalmente os Huaraze não tem tantas costelas que nem esse cacto aqui. Eu tenho um pouco de dúvidas agora, depois de comparar com outras paródias Huaraze, né? Mas enfim, eu estou mostrando mesmo para vocês verem as flores abertas hoje, quarta-feira. Temos aí 3 flores abertas. Acabaram de abrir, pessoal. É 1 e pouquinho da tarde. São flores acetinadas, cor de creme. Muito provavelmente amanhã elas estarão reabrindo. Depois de amanhã, talvez. E muito provável que depois só no próximo ano, tá? Mês passado já tivemos uma flor dela aberta e hoje essas 3, né? Aí pela experiência que eu tenho aqui do cultivo, muito provável mesmo só no próximo ano. Espero estar enganado, mas geralmente é assim que funciona a coisa. Agora cheguei mais perto das flores, dei um zoom também, para vocês poderem verem melhor. Realmente umas belezas da natureza, né? Hoje o dia aqui tá mais bonito, tá aquele sol que vai e vem, na verdade, né? Mas não tá nublado e chuvoso como teve nos dias anteriores. Pois é, pessoal, anoiteceu, o vídeo já está quase terminando, mas antes de terminar, antes de editar tudo, eu resolvi gravar essa partezinha para vocês verem uma flor noturna aqui de um cacto. Muito bonito. Então, bora lá ver a florzinha do cacto. Olha aí, pessoal, o tamanho da haste floral que esse Echinopsis produz. É uma flor noturna, ela só abre realmente à noite, tá? E assim, amanhã, logo cedinho, ela ainda estará aberta, mas já se fechando. Ela se fecha mais rápido do que a flor do Echinopsis subdenudata, que é o cacto dominó ou cacto lua, aquele, né? Que perfeição da natureza, né, pessoal?
Uma flor noturna, grandona, levemente perfumada. Há uns 15 dias atrás, tinham duas flores abertas ao mesmo tempo, mas não houve aí a polinização, pois não surgiram frutinhos, né? Para quem não sabe, os polinizadores da noite, os principais polinizadores são mariposas, né? E até morcegos. Então esses tipos de plantas noturnas dependem desses animais para realizarem a polinização. Olhem só a parte do pólen, que coisa mais linda. Então, com esta imagem, vou encerrando o vídeo de hoje. Já aproveito para agradecer a todos e todas que assistiram o vídeo, principalmente a você que teve paciência, que assistiu o vídeo na íntegra. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Boa noite.